Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te trazer aqui algumas curiosidades sobre o Clube do Chaves. Se você não conhece esse quadro que exibia Chaves e Chapolin, vai ficando por aqui que eu vou te apresentar tudo sobre ele. Então roda a vinheta. O Clube do Chaves foi uma atração do SBT que trazia Chaves, Chapolin e também personagens do programa Chespirito, como o Botija, o Dr. Chapatin, até mesmo aquele louco. Então, Chespirotadas e vários quadros como Os Ladrões eram exibidos em conjuntos como se fosse uma maratona. Além de falar sobre ele, sobre como ele foi criado, que ele foi criado mais ou menos nos anos de 2017, o SBT fez essa atração justamente por conta da baixa audiência do Bom Dia e Companhia. Era exibido meio que em conjunto, sem falar que antes, além de ser exibido de segunda a sexta, no horário das 1h23 mais ou menos, chegou a pegar o horário das 1h45, esse programa também já começou a ser exibido pelo SBT aos sábados. O SBT teve, durante alguns anos, a inteligência de exibir Chaves todos os dias. E com o Clube do Chaves, eles resolveram exibir somente aos sábados por algum momento. Ali, final, como é que era a audiência desse programa? Clube do Chaves, pegando um exemplo, no dia 5 de janeiro de 2017, o Clube do Chaves teve cerca de 8,7 pontos de audiência e ficou em terceiro lugar, já que ele ainda perdia para a Record e também perdia para a impossível de se ganhar Globo. O Clube do Chaves foi exibido nesse dia desde 1h23 até 2h47 da tarde, ou seja, durante mais de uma hora eles fizeram o povo ficar ligado. Porém, uma curiosidade que eu não sei se você sabe sobre o Ibope, eu falo especificamente sobre o Chaves aqui, mas para falar e ser mais específico, o Ibope... Chaves, 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 você não pode perder. Pra conhecer novos amigos, é o Clube do Chaves na TV. Lá vem o Chaves, 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 Clube do Chaves. Ele calcula especificamente mais de 600 mil domicílios que sejam ligados naquele canal. Sem falar que é considerado o quanto de audiência terminou o programa. O tanto de audiência que teve ao redor é o que não é divulgado. Ou seja, não dava nem para saber se o que tinha mais audiência era o Chaves, era o Chapolin, ou era as aventuras da turma do Chespirito, que contava com todo o elenco das duas outras séries. Não dava para saber. Eu acredito que com certeza era Chaves. Uma curiosidade que eu não sei se você sabe, mas esses Chaves, Chapolin e Chespirito também já foram exibidos no Bom Dia e Companhia. Eles eram exibidos juntamente com séries da Nickelodeon, inclusive. Já substituíram e já foram exibidas em conjunto. Agora, uma outra curiosidade interessante é que esse Clube do Chaves já chegou a alcançar e a estourar em audiência no Rio de Janeiro. Eu falei dados de São Paulo, mas no Rio de Janeiro, o Clube do Chaves já chegou a alcançar 11 pontos de audiência. Ainda em 2017, porque esse foi um ano que realmente turbinou a audiência do SBT, a gente teve o Chaves cravando 9 pontos de audiência. E isso fez o SBT encostar na Globo, ficando em segundo lugar. Os dois únicos programas daquele dia que tiveram mais audiência que o Clube do Chaves foram o Programa do Ratinho, com cerca de 11 pontos, e Chiquititas, com a mesma média. Na época, o SBT tinha uma programação completamente diferente, galera, com umas novelas assim que... Uma curiosidade para você, naquela época o SBT ainda não tinha 3 novelas que foram lançadas depois. Então assim, Chaves era um sucesso, turbinava, e um grande fato que prova isso, é que quando o Clube do Chaves foi lançado no primeiro ano, normalmente eles trazem os dados do quanto por cento a audiência foi aumentada. O Clube do Chaves aumentava a audiência do SBT, galera, em 70%. 70% de audiência a mais para o SBT quando começou a ser exibido o Clube do Chaves. Então, o Clube do Chaves, galera... além disso, ele provava que Chaves ainda não tinha perdido seu sucesso. Isso é uma coisa interessante que a gente tem que falar. Deixa eu ver de novo. Domingo, 9 da manhã. Chaves! Pra quem não sabe, em 2003, Chaves correu o risco de sair da televisão. Na verdade, em 2003, o Chaves saiu da televisão. E aí o Chaves voltou um ano depois. Já teve problemas com direitos autorais lá atrás e foram resolvidos. Isso é uma coisa que dá esperança, inclusive, para o Chaves voltar em breve. E então, galera, para só falar isso aí,
O Clube do Chaves provava que o Chaves ainda não tinha perdido a fama entre as crianças. Ele era algo que ainda assim conquistava sim muita audiência, apesar de ter outras emissoras que exibiam coisas que o público queria mais, né? Como, por exemplo, a Globo e a própria Record TV, que deixavam o SBT em terceiro lugar durante praticamente o dia inteiro. Agora, o Chaves, o Chapolin e as Aventuras do Chespirito mudavam completamente a história. Uma curiosidade é que depois do fim das férias escolares, o Clube do Chaves foi exibido durante todo esse tempo. Com o fim das férias escolares, nesse mesmo ano, para 2018, o Clube do Chaves teve a sua pior audiência desde a sua estreia, que foi 6,5 pontos. Olha, provavelmente deixou o SBT em terceiro ou até quarto, em terceiro. Mas aí teve a sua pior audiência. Mas você deve estar se perguntando, qual foi o fim do Clube do Chaves? Aconteceu o que acontece direto no SBT e que também é muito prejudicial: a falta de audiência, a falta de sucesso e a falta de interesse do povo maratonar. Só para lembrar, era exibido durante mais de uma hora. No dia que alcançou 9 pontos, quase fez o SBT ter mais audiência que a Globo, foi exibido durante exatamente uma hora. Agora, em outras ocasiões, o SBT deixava quase 1h30, e isso atrapalhava um pouco. A maior prova disso é que o SBT fez uma maratona pequenininha, de 3 episódios seguidos de Chaves. Eles alcançaram uma péssima audiência. Alcançaram, acho que, uma das piores audiências que Chaves já alcançou no SBT. Foi apenas 4 pontos. Então, assim, parecia que não dava certo fazer maratona, então acabou que o Clube do Chaves foi extinto pelo SBT. Eles desistiram disso. Até que chegaram a criar outras coisas que eram parecidas, que tinham a mesma intenção. Mas aí, né, a gente sabe que a audiência não foi nem maior e não foi nem tão alta a ponto de alcançar as outras. Se você gostou dessa curiosidade sobre o Clube do Chaves, se você gostou de conhecer o Clube do Chaves, que juntava meio que as 3 séries, eu inclusive já assisti, passava as 3 séries meio que nessa ordem. Então, se quer se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, curtir o vídeo aqui embaixo, compartilhar com todas as pessoas que você conhece. Não se esquece, por favor, de dar uma voltinha, por favor, galera. Vai vendo o Tamandápio. Se você ainda não assistiu algum vídeo aqui do canal, eu sei que é quase impossível ter assistido tudo, mas eu vou deixar 2 vídeos aqui pra você acompanhar. No card também tem vídeos sugeridos. Não sai do canal não, vai maratonando, ajuda a crescer. Vou ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo.